Bom dia. Conversávamos na nossa aula síncrona, última aula síncrona, sobre a corrupção, o que caracteriza a corrupção, como classificá-la, as possíveis causas e consequências, né? Na verdade, algumas das causas são também aspectos que são agravados pela presença da corrupção, como a gente teve a oportunidade de investigar, de tratar aqui na nossa última conversa. Hoje vamos falar aqui um pouco sobre o que fazer, né? Então, já uma parte dessa resposta já tínhamos quando falávamos lá das políticas de integridade na administração pública. Certamente, uma parte importante de uma política de combate à corrupção, ou de políticas de combate à corrupção, se identifica com as tais políticas de integridade na administração pública. Mas a gente pode abrir o espectro, né? E a gente vai fazer isso aqui hoje usando até como ponto de partida um estudo que foi elaborado pela Transparência Internacional. Na verdade, são várias instituições, né, vários organismos, e aí, sobretudo, tendo à frente a Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas, denominado Novas Medidas contra a Corrupção, que foi uma resposta, na época, à proposta do então ministro da Justiça, o Sérgio Moro, aquelas 10 medidas de combate à corrupção que ele havia proposto. A Transparência Internacional, então, junto com a Fundação de Regulares, vem e propõe, que na verdade não, é uma quantidade significativa de medidas que seriam indispensáveis para que a corrupção fosse combatida. Então, é um livro, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. O livro é esse, na verdade, novas medidas. Dá para ver aqui, né? O foco também é estranho, né? Novas medidas contra a corrupção, um pulmão, né? E esse material está disponível na internet, vocês têm o link desse material lá no Google Sala de Aula, né? Então, curioso, é importante a gente conhecer aí esse levantamento de medidas, no caso, inclusive, eles fizeram uma coisa interessante, porque são medidas já existentes, né? A proposta dessas medidas já está se encontra nos órgãos, tem algumas propostas legislativas, até algumas propostas de emenda constitucional, elas já se encontram, né? Então eles não inventaram, não quiseram começar nada do zero, não, né? Eles pegaram propostas que já existem e que poderiam ser importantes para o combate à corrupção. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu vou aqui começar então a projetar. O que fazer, né? Políticas de integridade e luta contra a corrupção, né? Não adianta a gente, ai, meu Deus, né? Vivemos num país tomado pelo personalismo, pelo patrimonialismo, pelo nepotismo. O que fazer, né? Mudamos de país? Existem medidas que podem nos auxiliar na, na superação desses dilemas. É uma coisa que eu não estou conseguindo andar com o slide aqui. Vai acontecer. Foi. Bom, então eu começo retomando, né, aquilo que eu tinha conversado na aula sobre o capítulo 3, né, do livro lá da Ética Pública e Bom Governo, né, que foi aquela primeira aula gravada, em que eu falei dos elementos essenciais de gestão de integridade, os complementares e também os contextos de integridade, né, interno e externo, né, que a gente pode desdobrar naquele mapa que foi elaborado pelo Menezes e Sanches, considerando, então, o que era a proposta, na ocasião, lá em 2009, da OCDE para a questão da integridade, né, para enfrentar a falta de integridade na administração pública. Então, exatamente o que a gente dizia na ocasião, né, a importância dos códigos de ética, da formação em ética, de uma gestão de conflito de interesses, da existência de órgãos que possam responder a consultas
né? Quando houver alguma dúvida de comportamento é íntegro ou não, né? Se é ético ou não, políticas de denúncias, né? E aqueles elementos complementares, né? Como está atuando o sistema de RH, quais são, né? Como funcionam aí os procedimentos de contratação daquela organização pública, como está se dando a gestão orçamentária, existe uma gestão de qualidade, funcionam os controles internos e externos, e todo aquele contexto, né, que vai também repercutir na integridade, né, o clima, se existe um clima ético, e qual o clima, né, de trabalho dentro daquela organização pública, como funciona a relação daquela organização com os partidos políticos, o parlamento, com o sistema judicial, o Tribunal de Contas, o defensor público, a autoridade fiscal, né, tributária, os meios de comunicação social, e no plano internacional, com outros governos, com instituições internacionais, e ainda, né, do ponto de vista interno, a relação com o próprio setor privado. Então, recapitulando até algo disso que a gente já falou, né, naquela primeira conversa gravada, a importância dos códigos de conduta, né, situações de conflito de deveres ou valores, né, o que fazer, e muitas vezes, como eu disse, nem sempre é uma situação de, de um ilícito administrativo que seja aí a aplicação do, de uma penalidade administrativa, né? Muitas vezes são pequenas irregularidades, né? Mas que tem que se coloca ali uma questão de integridade na administração pública. Muitas vezes esses atos são praticados com boa fé ou por ignorância, né? Não há nenhum propósito ali de causar um dano, né, ao bem comum, mas a falta de uma clareza ali com relação a como agir, né, leva aquele administrador público àquele desvio. Ah, e como eu disse, é importante, né, os códigos de conduta, eles vão trazer clareza, ah, mas a desvantagem seria justamente você entender que se não está no código, então está correto, né? E nem sempre, né? Nem sempre aquilo que não está no código como permitido, né? Vai significar que aquilo já é correto. Também, eventualmente, uma simplificação excessiva dos códigos. Aliás, é um problema que eu vejo aqui em alguns códigos de conduta que a gente tem, né? O Código de Ética do Servidor Público Civil Federal, por exemplo, ele é extremamente genérico, né? Então, acaba não auxiliando muitas vezes a gestão de ética, né, por parte do servidor público. Ah, é recomendável que cada organização pública, com a sua especificidade, tenha o seu código de conduta, né? E esse código deve ser elaborado com sensibilização e participação dos servidores envolvidos. Ou seja, códigos práticos realizados a partir da experiência de problemas concretos, né? Não adianta ficar falando, não é para ficar enunciando princípios gerais, éticos, né, que não vão resolver, né, os eventuais conflitos éticos que possam surgir. Exemplos aí a serem seguidos seriam os códigos da ONU ou do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento, não são exemplos citados aí como possíveis parâmetros, né, para um código de conduta. Bom, com relação à formação e ética, existe expressa previsão lá na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, no artigo 7º, que diz que as instituições de governo devem promover programas de formação e capacitação que os permita o desempenho concreto, honrado e devido de suas funções
e lhes proporcionem capacitação especializada e apropriada para que sejam mais conscientes dos riscos de corrupção inerentes ao desempenho de suas funções. Então, o Brasil é signatário, né, dessa convenção, então a gente tem até um supedâneo aqui legal, né, que nos obriga, né, a promover esses programas de formação e capacitação de servidores públicos que existem bem precariamente, né, na administração pública, né, não são, infelizmente, tão comuns como deveriam ser. Como a gente já mencionou até anteriormente, a gente tem aqui vários enfoques, metodológicos possíveis, né. Eu posso fazer estudo de caso, fazer um curso mais teórico, trabalhar com gravações de vídeo, fazer apresentações, né, hã, e, mas talvez aqui o modelo melhor seria um modelo que integre tudo isso, né, faça uma fusão aí de modelos, e traga, né, aquela discussão ética para o plano específico das questões particulares, de integridade que possam se apresentar naquela organização pública. Hã, discussões aí, né, que órgãos seriam responsáveis pelos cursos de formação, né, é sempre uma dificuldade, porque quando você tem outros órgãos que não talvez o ideal seria que sejam órgãos de integridade ou de corrupção, né, porque órgãos de recursos humanos, o que acontece muitas vezes, eles estão preocupados, tem outras questões, né, mais urgentes, né, então surge sempre aquela dificuldade do acúmulo de funções, né, então, talvez aí a proposta do Mendieta e Sanches seja que essa atividade seja de gestão colaborativa entre vários órgãos, né, órgãos de integridade, de corrupção, de recursos humanos, o que evitaria essa dificuldade. Que servidores deveriam receber formação ética, em princípio todos, né, pode haver dificuldades concretas na oferta para todos, até de você organizar um curso, né, tão amplo, né, e aí se você vai selecionar, tem que selecionar novos servidores, servidores públicos em áreas de risco, né, e os altos servidores em cargos de chefia, né, que são aqueles mais expostos a aos desvios de integridade, à própria corrupção. Ah, então essa é uma importante, contribuição aí também, que a gente tem que pensar em termos de políticas de integridade. Uma outra importante é a criação de comitês ou comissões de ética, que tenham a independência maior possível do governo. Então então é alguma coisa, você cria essa comitê ou comissão de ética como parte da estrutura da organização, isso cria de uma forma uma subordinação, né, daquele comitê ou comissão ao à direção da organização pública, né, isso é um problema. Tem que haver uma política de pessoal que facilite a implantação do código de ética, então programas de orientação profissional, sistemas de avaliação de rendimento individual, sistemas de carreira profissional congruentes com os valores éticos proclamados, programas de educação em ética e deontologia, programas de mentoria, desenvolvimento organizacional, tudo isso aí é parte dessa, dessa, dessas políticas de integridade que se recomendam, existam dentro da administração pública. A questão dos conflitos de interesses é outro tema também importante, né? Esse conflito entre obrigações públicas e interesses privados que pode indevidamente influenciar o cumprimento das obrigações e responsabilidades pelo administrador público. É bom a gente frisar que esse conflito de interesse ele pode surgir não só quando há um conflito real, né, quando há a prática de um ato, né, que conflite, mas já o conflito potencial, ele é nocivo, né, porque é importante que haja uma percepção de integridade, né. Então, eu digo,
Bom, tudo bem, aqui havia um conflito de interesses potencial, mas eu tomei cuidado para que ele não se realizasse na prática, né. Mas existe também uma importância aí na percepção da integridade, né. Mas, né, então como é que se você tinha interesse nesse contrato, né, se você é sócio de uma empresa que tem interesse nesse contrato, como é que você é o gestor do contrato na administração, né? Não, mas eu sou uma pessoa muito correta, né, eu nunca deixaria que esse fato influenciasse na minha atuação como gestor público, mas existe a questão da percepção da integridade, né, para aquele que olha de fora e diz assim: "Ah, coisa esquisita, né, é difícil, né, o cara ele é o interessado ali naquela contratação e ele é o gestor público ao mesmo tempo". Então algumas medidas, né, a gente tem um rol, eu até cheguei a mencionar algumas delas naquela nossa primeira aula gravada, de para tentar gerir esse conflito de interesses, né, normalmente declarações, né, as pessoas declararem renda, patrimônio, declarar interesses privados que possam conflitar, né, com a atuação pública, a questão do acesso à informação privilegiada, né, a questão da saída depois da quarentena, né, a saída depois quando se sai da função pública, a questão de filiação partidária, né, é claro que, dependendo aqui a gente está falando depende aí da legislação, né, e do tipo de atuação, né, que existe, né, para se exigir ou não essa filiação partidária. A a regulação, de abstenção, é claro, quando houver conflito de interesses, né, e restrição em propriedade de ações e de empresas públicas, né, exigindo sempre a gestão financeira contratada. Uma parte aí importante é justamente os instrumentos de denúncia interna e externa, protegendo-se do denunciante com a manutenção do anonimato, testemunho protegido, né, e são mecanismos aí para proteção de represálias ao longo da vida, né, porque senão isso dificulta bastante aí a vida daquele que quer denunciar. Ah, e é importante também aí que se diga a investigação criminal, a independência do órgão de gestão dos conflitos de responsabilidade, a investigação criminal, a importância do Ministério Público, muitas vezes há uma investigação administrativa também no processo disciplinar, né, eh, e às vezes é o mesmo órgão que investiga o órgão a qual pertence o servidor, na maior parte dos casos existe uma corregedoria, né, que é um órgão à parte, na administração pública federal, você tem a corregedoria da União e tem em algumas carreiras, né, você tem uma corregedoria com a Advocacia Geral da União, por exemplo, você tem uma corregedoria da Advocacia Geral da União, de qualquer modo, procurando até separar, né, justamente para reforçar a independência desse órgão que investiga. A punição com a eventual, atribuição de sanções, né, não é que ninguém é contra punir, né, aqueles que praticam crimes e delitos penais em geral, que praticam atos de corrupção, eh com sanções disciplinares, né, com penas criminais. O que nós dizemos sempre é que não basta isso, né, a gente a gente já evoluiu um pouco aí nesse sentido, mas não basta isso, né, a questão do clima ético, essa percepção compartilhada do que é correto, né, então, o que que a gente tem uma tipologia do clima laboral, e como se dá essa organização e da administração, pública em função do clima laboral, né. Em alguns eu tenho uma relação de maior confiança da direção em relação aos empregados, né, como se dá a comunicação, né, se existe uma participação maior, né, por parte dos próprios servidores na no estabelecimento aí dos objetivos e melhora dos métodos de trabalho. Então,
Eu posso aqui fazer um escalonamento, né, entre esses climas éticos aí, que vão gerar comportamentos distintos aí por parte dos servidores. Ah, então, a gente pode melhorar o ambiente ético. O Victor e Cullen, eles bolaram um teste de clima ético, né? É bem interessante, a gente perceber essa possibilidade, né, de você aferir. A gente falava aqui de medidas, né, de possibilidades de índices e de outras formas para medir a corrupção, é que você tem um teste para tentar aferir qual o clima ali dentro daquela organização pública, né, do ponto de vista ético. Então, é interessante a gente ver, né, isso, como existem até propostas nesse sentido, né. Bom, especialmente com relação ao combate à corrupção, aqui a nossa fonte está nesse material das novas medidas contra a corrupção que eu comecei mencionando, né. Então, um grupo de medidas propostas são medidas estruturais, né, ou seja, a percepção de que a corrupção ela surge porque existe desigualdade, né, a corrupção surge porque a democracia ela ainda é incipiente, ela não é suficiente. Então, medidas para aperfeiçoar a democracia ou para diminuir a desigualdade, elas vão também conduzir a uma diminuição da corrupção. Então essas são medidas estruturais. Você tem aquelas medidas preventivas, né, e a gente pode aí incluir todos esses elementos essenciais às políticas de integridade, que a gente acabou de citar, né, já vimos lá o gráfico que o Sanches e Mendieta fizeram, ah, e os instrumentos de detecção e investigação, e depois de penalização, né, porque eu tento evitar a corrupção, né, mas se eu não consigo evitar, eu tenho que conseguir detectar o que aconteceu, né, fazer a detecção ali daquele ato, investigar para permitir, então, a penalização, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito penal. Lembrando que nós temos um sistema de gestão ética do governo federal, criado, não é coisa recente, é um decreto de 6.029 de 2007, que criou, inclusive, a tal da Comissão de Ética Pública do governo federal, né, ligada à presidência da República. E dentro da estrutura do Poder Executivo Federal, comissões de ética, né, devem existir em cada uma das organizações públicas, né. Então existe ali um sistema de gestão ética do governo federal, que vem se trabalhando aí nos últimos tempos aí, por uma maior implantação, né. Aí lembrar essas atribuições importantes aí da Comissão de Ética Pública, normalmente, se aplica a ela, né, aqueles os presidentes ou ministros e aqueles que ocupam os, cargos, né, de chefias de mais alto nível dentro da administração pública federal, e aí eles ficam qualquer questão que surge ali, né, é submetida à Comissão de Ética Pública. Agora mesmo, me lembro de ler no jornal, não sei mais detalhes sobre isso, mas que o anterior procurador-geral da Fazenda Nacional, que está indo para a iniciativa privada, vai ter que cumprir um prazo de quarentena que foi estabelecido pela Comissão de Ética Pública, para que ele possa se desligar da função que ele exercia na administração pública, nesse cargo de alta relevância, e passar, né, a exercício da advocacia privada, né. Então está aqui no artigo 2º, a quem se aplica o Código da Autoadministração. Então são os DAS realmente mais altos, lá nível 6, né, aqueles que estão realmente em cargos de alta direção. Esses têm expressa previsão do código, tem que apresentar a declaração de bens e rendas, né. Isso aqui, aliás, se aplica hoje a todos os servidores públicos federais. Qualquer alteração relevante no patrimônio tem que ser informada, né, à comissão. Se tem participação sociedade empresária, deve ser informado.
o recebimento de remunerações de origem privada, quais são, né, para evitar o conflito de interesses. O Código de Auto-Administração regula também a aceitação de presentes, veda, né, a apresentação de opiniões públicas que conflitam, né, com as decisões governamentais, tudo isso. E existe aqui as punições também cabíveis, né, da censura ética, advertência, se essas normas não forem obedecidas. No que tange aos servidores públicos em geral, nós temos as normas lá do Decreto 1171, de 94, Código de Ética do Servidor Público Federal, né, que são aplicáveis a todos os outros servidores públicos. Então, eu botei algumas passagens, até um pouco, se as pessoas forem lendo aí, vocês vão vendo como é um texto muito amplo, né, muito, talvez pouca ajuda traga aí, né, no momento de conflito ético, para eu resolver o que eu devo fazer, né? Lembrar também a previsão lá das normas do regime disciplinar, na 8.112, né, aplicável a todo o servidor público. Mas, como eu disse, essas normas são normas. O regime disciplinar, ele não vai. Essas normas do regime disciplinar não são aplicáveis a todo e qualquer desvio ético que o servidor público aplique, né? Aqui é para se enquadrar nesses dispositivos legais aí do regime disciplinar. Esse desvio ético tem que ser mais grave ou reiterado, né, provavelmente, para justificar a aplicação, né, abertura de um processo disciplinar. Por isso que eu preciso de outras formas aí para estimular, né, a integridade pública, que não seja simplesmente a invocação aí do regime disciplinar. O decreto 9.203 de 2017, ele colocou aí os princípios da governança pública, né? E as diretrizes numa boa governança pública, né? Esse conceito de um bom governo, né? Que a gente vai retomar aqui ao final, né? Então, existe hoje aí uma parte dessa, dessa governança pública inclui justamente as políticas de integridade. É uma parte importante aí, né, dessa boa governança pública aí, almejada, né? Está lá no artigo 19, né, que a necessária instituição de programas de integridade na administração pública. Esse é um papel muito importante para o monitoramento desses programas de integridade pela Controladoria Geral da União, é um órgão importante aí nessa área. E essas normas foram regulamentadas em 2019 por uma portaria da CGU, na portaria número 57, que estabeleceu fases para implantação aí desses programas de integridade na administração federal. Aqui vocês veem esse painel de integridade está disponível lá no site da CGU, e vocês veem o avanço, né, da implantação dessas políticas de integridade em cada um dos órgãos da administração federal. Bom, vamos falar ainda agora de uma forma mais ampla. Aí sim, né, eu tinha dito que eu ia começar a falar, agora eu vou falar mais especialmente sobre essas novas medidas contra a corrupção, né? O que a gente pode fazer, né, de uma forma mais ampla? Então, essa coletânea aí feita pela Transparência Internacional e pela Fundação Getúlio Vargas, Unidos contra a Corrupção, propõe algumas coisas, né? Então, aí temos nós. De uma forma mais ampla, né? Instituir um sistema nacional de combate à corrupção e controle social, que alavanque a participação social, ah, criar um Conselho Nacional de Estado para aprovar normas administrativas nacionais. Isso tem que ter PEC, porque isso, de alguma forma, mexe com a questão da autonomia dos estados e dos municípios, né, com a própria forma federativa. Criar um portal único na internet para divulgar todas as compras públicas, assim como informações sobre a execução dos contratos. Aqui a gente está avançando aqui, né? Mas o ideal seria até
um portal que contivesse, divulgasse as compras públicas de todos os órgãos da federação, né, União, estados e municípios. Isso ainda está em construção. No ponto de vista do aumento da participação social, iniciativa popular de emenda constitucional, em que se permita a coleta de assinaturas por meio eletrônico, um processo legislativo participativo, isso é crucial, né? Com alterações no regimento interno da Câmara dos Deputados que permitam o controle popular, né, da atividade legislativa. E mais transparente também, né? Um processo legislativo participativo e transparente. Uma política nacional de dados abertos, né? A gente tem ido aí na contramão disso. O aperfeiçoamento da lei de acesso à informação, um programa nacional de proteção e incentivo a relatos de suspeitas de irregularidades, né? Então, a questão da proteção da testemunha e aperfeiçoamento da ação popular, né? Também existem projetos nesse sentido. De prevenção da corrupção, há uma política nacional para desburocratização, né? Isso é sempre alguma coisa que a gente está sempre tendo que fazer cada vez mais. Inclusão no ensino fundamental, de formação ética, cidadania, participação na gestão pública e controle de gastos públicos. A introdução de seguro de contratos públicos. A transparência do beneficiário fiscal final, desculpa, de pessoas jurídicas para evitar a lavagem de dinheiro, né? Quem é efetivamente, no caso de pessoas jurídicas, né? Quem é o beneficiário final daqueles recursos? Uma pessoa jurídica está sendo utilizada, né, para lavagem de dinheiro. E a regulação da circulação de dinheiro em espécie. A gente sabe que a corrupção ela adora dinheiro em espécie. Medidas anticorrupção para eleições e partidos políticos. Então, uma parte importante aí. Transparência das contas partidárias e dos processos decisórios internos dos partidos. É fundamental aí o fortalecimento interno, democrático dos partidos, para evitar justamente os desvios, né, e as falcatruas, que alimentam esquemas de corrupção. Criação de teto de doação e autofinanciamento eleitoral e extinção do fundão. Efetividade da justiça eleitoral, e municiar mais o Ministério Público Eleitoral, né, para o exercício da sua função. Extinção de competência criminal da Justiça Eleitoral, estender os deveres da lei de lavagem de dinheiro aos partidos políticos e a criminalização do caixa 2 eleitoral, né? A responsabilização de agentes públicos, redução das hipóteses de foro privilegiado, alteração de prisão preventiva de parlamentares, criminalização do enriquecimento ilícito dos agentes públicos, né, de uma forma mais clara, né, e específica, atualizar a lei de abuso de autoridade, extinção da aposentadoria compulsória como pena, unificação do sistema disciplinar do Ministério Público. Você tem vários sistemas, né? Tem um sistema estadual, federal, e um sistema correcional criar, né? Um sistema correcional no Conselho Nacional de Justiça. Com relação à investidura e independência dos agentes públicos, também uma série de medidas aí são propostas, inclusive o processo seletivo para cargos em comissão, a revisão dos critérios de seleção de ministros e conselheiros dos tribunais de conta e uma transparência maior na seleção dos próprios ministros do STF e eu diria do STJ também, a ficha limpa para servidores públicos, aperfeiçoamento do CAD. Isso são medidas importantes aqui a serem salientadas. A melhoria do controle interno e externo, né, o fortalecimento do controle interno da administração, isso tem uma proposta de emenda constitucional que está lá, né, no Congresso Nacional. Um programa de prevenção da corrupção na gestão municipal, né, que é aí que o negócio fica complicado, né, mais complicado.
Sistema de declarações de bens e direitos dos servidores públicos, isso em alguns órgãos você já tem estruturado, em outros não. Uma auditoria patrimonial aleatória dos servidores públicos, e a gestão de informações para detecção de corrupção de funcionários públicos, informações bancárias, fiscais, né, e por aí vai. No âmbito privado, né, medidas de corrupção no setor privado, uma que eu acho fundamental hoje, né, a regulamentação do lobby. O lobby é muito importante para a política, mas hoje ele, na verdade, vira um, o cara se diz lobista, mas na verdade ele é um agente de corrupção, né? Então, é bom a gente separar as duas coisas, né? O lobista faz uma atividade importante para a democracia, o cara que vai levar lá propostas indecentes para o corrupto, né? Ele não é um lobista. O compliance, né, em grandes licitações, os programas de integridade na lei anticorrupção, a, o clawback, né, a devolução dos bônus e incentivos pelos executivos na evidência de atos ilícitos, a responsabilização das empresas por corrupção privada, isso a gente está começando a ter, né, a criminalização da corrupção privada, né, porque é aquela velha história, né, alguém corrompe, né, e normalmente é um agente privado. Ainda que aperfeiçoamento da investigação, no processo de investigação e no procedimento judicial, né, são apontados aí, né, aprimorar lá os acordos de leniência, né, fazer equipes conjuntas de investigação com outros países, e também a punição, né, o aspecto penal aí, né, e aí processual penal, né, você aumentar a, a eficiência do processo penal, evitar inclusive a prescrição penal, né, e, e talvez aumentar penas mesmo para crimes de corrupção. Questão da improbidade administrativa, né, valorizar essa questão, ampliar o conceito de agente público na lei de improbidade administrativa, melhorar a resposta da lei de improbidade para falta de prestação de contas, né, aperfeiçoar alguns aspectos importantes da lei de improbidade administrativa para que essas condutas não passem impunes. Tentar recuperar o dinheiro desviado, né, isso ainda para terminar, importante aí, né? Isso a gente recupera ainda muito pouco, né, percentualmente do que é desviado por corrupção, né? Então, esse rastreamento de bens aí, o bloqueio de bens em ações de improbidade, isso é tudo são iniciativas importantes, né, e que têm que ser tomadas logo para evitar que esses recursos se percam aí, né, nos paraísos fiscais e outros meios aí de lavagem de dinheiro que impeçam a, que esses dinheiros retornem né, ao âmbito público, né, quando desviados. Muito bem. Ainda quero aqui falar alguma coisa sobre esse assunto aí do bom governo, né, que eu anunciei aqui que eu ia falar, muito rapidamente. É o capítulo 5, essa relação que existe, né, entre corrupção e democracia. A democracia é o regime político que permite busca de segurança e ordem, desenvolvimento econômico. Eita, foi direto, né? Em busca do bem-estar dos membros do Estado, né? Então, a, os autores colocam a questão da fadiga democrática, as possíveis explicações e a relação que existe entre corrupção e o prejuízo à democracia, né? Então, uma crise de governabilidade ela vem junto, portanto, com questões ligadas à corrupção, né? Porque seria essa incapacidade do Estado para identificar problemas, definir políticas e implantá-las eficientemente, né? A solução não passa lá pela proposta lá do Consenso de Washington, do New Public Management, né? Mas então não se trata mais de reduzir o Estado, de privatizar o Estado, mas instituições que se desenhem bem as instituições,
incentivando condutas eficazes e honestas, né? E algumas teorias são aqui especialmente mencionadas, né? O dicionarismo econômico do Douglas North, a teoria do desenvolvimento para além do crescimento econômico, do Amartya Sen, como propostas teóricas interessantes para a gente pensar em um bom governo, né? Segundo o Banco Mundial, a boa governança é aquela que traz instituições e tradições pelos quais o poder de governar é executado para o bem-estar do povo. E, normalmente, aí o Banco Mundial vai apontar alguns indicadores de governança, né? Como são eleitos e se há um controle dos governantes, ah, como o governo consegue administrar os seus recursos e implementar políticas estáveis, se os cidadãos respeitam, né, o governo, e se existe um Estado de Direito, né, e um controle da corrupção. Então, existem aqui determinados princípios, né, para uma integridade, né, uma governança, uma boa governança. Ah, e, ah, e aí isso volta, né, recaímos na questão lá dos marcos de integridade nacional, esses pilares de um bom sistema de integridade, né? Eu preciso, né, de algumas coisas importantes ali, né? A vontade política do executivo de prevenir e combater a corrupção, um setor público competente, objetivo e imparcial, existência de um parlamento ativo na promoção da boa governança, um sistema eficaz de auditoria e controle contábil e financeiro, partidos políticos comprometidos com a luta anticorrupção e que se financiam de forma limpa, um poder judicial independente e imparcial. Isso aqui a gente começa a ficar meio deprimido, né, quando a gente lê isso aqui. Uma defensoria pública e vários sistemas de defesa do cidadão. Um, eita, um organismo central, isso a gente não tem, né? Detecção e investigação da corrupção, como também da prevenção. Os meios de comunicação que tomem a sério o combate à corrupção, isso também é meio. Aqui há muito sensacionalismo e pouca seriedade, né? Uma sociedade bem informada e um setor empresarial honesto e responsável. Isso aqui também está precisando evoluir, né? O que seria esse bom governo em sentido estrito? É aquele que promove instituições formais e informais que fomentam a transparência, a prestação de contas, a efetividade, a coerência, a participação, em suma, a integridade, né, em que o poder dos grandes interesses não torne refém o Estado, né, e que o Estado democrático de direito ocorra nesse Estado democrático de direito, desenvolvimento de políticas públicas que contribuam para gerar uma cidadania não submetida a uma dominação arbitrária, né, e capacitada para gerir seu futuro. Então, componentes axiológicos do bom governo. Normalmente você vai encontrar essa classificação que está aí, né? A imparcialidade, então, o profissionalismo, a proteção contra o partidarismo, não interferência de preferências pessoais ou relações privilegiadas, a importância do servidor de carreira, de uma burocracia meritocrática, a efetividade, né? Então, não basta a gestão por resultados, é importante eu ter ali um resultado, mas esse resultado tem que ser um resultado de desenvolvimento, né? Eu vou qualificar, né, a gestão por uma gestão por resultados de desenvolvimento. Transparência, né? Essa transparência é uma parte importante, né? Eu tenho que ter ali uma, uma clareza, né? A administração tem que ser clara, né? Ela tem que ser, e a transparência, ela tem que ser também não só uma transparência passiva, mas uma transparência ativa, né? Então, não é só quando alguém procura que você vai esclarecer, você já tem que ter, de forma ativa, proativa, né? Já dar publicidade, né? Prestação de contas, controle institucional, social e eleitoral, né? Aqui a gente está falando da accountability, que é horizontal e vertical, né? Segundo aquele famoso estudo do Guilherme O'Donnell. Responsividade e participação, né? Então,
essa comunicação vertical entre representantes e representados. E, finalmente, um tema que nos é muito caro aqui, que é a questão da cultura de legalidade, né? Eu estou falando aí das crenças que a população tem sobre o respeito à lei e ao seu cumprimento. Ah, se vocês forem pegar essa parte do capítulo 5 aí, vocês vão ver que eles fazem uma descrição do que seria uma cultura de legalidade que, infelizmente, a gente vai até, em muitos aspectos, se enquadrar, né? Como eu considero o cumprimento da lei? Como uma norma moral ou como uma norma social, né? Se eu considero o cumprimento da lei como uma norma moral, eu vou cumprir aquela norma, mesmo que ninguém esteja cumprindo, né? Agora, se o cumprimento da lei é só uma norma social, eu considero só uma norma social, então a gente pode perfeitamente dizer assim, bom, se ninguém cumpre essa lei, né, por que eu vou cumprir? Então, quanto mais eu tenho a percepção do cumprimento da lei como uma norma moral e menos como uma norma social, eu vou ter uma cultura de legalidade, normalmente. Se faz aí na teoria a distinção entre níveis de cultura de legalidade. Então, você tem 4 níveis, né? O nível alto, o nível médio alto, o nível médio baixo e o baixo, né? Que está aí apresentado, né? No nível no nível alto, a maioria da população assume uma obrigação moral com respeito ao cumprimento da lei. E a existência de casos de ilegalidade é minoritária, né? Esse é o nível alto. O nível médio alto se assume majoritariamente o cumprimento da legalidade como norma social, né? Mas existe uma pressão social forte ali para o cumprimento daquela norma, né? Então, esse é o nível médio-alto. O nível médio-baixo é aquele em que a gente tem uma convivência com expectativas amplas de descumprimento por parte dos cidadãos ou do governo, e até por parte da lei, né? Inclusive com um descumprimento até parcial por parte dos próprios juízes e da polícia, né? Então, isso é o nível médio-baixo. E o nível baixo é quando o cumprimento das leis não é sequer uma norma social, né? Então, aí é cada um por si, né? Deus contra todos, né? Acho que a gente não está nesse nível baixo, mas a gente está ali mais no médio baixo, né? Quem dera pudéssemos ir pelo menos para o médio alto, né? Também os autores aqui vão falar da medição, da importância aí de que seria uma medição dessa cultura de legalidade, né? Algo que não é simples de se fazer, né? Mas os autores aqui vão colocar que, que, que seria possível, né, fazer uma medida, né, estabelecer um tipo de medição e, e estabelecer, então, um estado das coisas aí no que concerne à cultura de legalidade. E estabelecer, é claro, a eventual correlação, que a gente pode imaginar até qual seja, né, entre cultura de legalidade e boa governança, né? Quanto maior o nível de cultura de legalidade, mais facilitada fica, né, o estabelecimento de uma boa governança, e vice-versa, né? Se eu tenho um nível de cultura de legalidade baixa, eu vou ter também dificuldades para implementar uma boa governança. Bom, meus amigos, deixa aqui. Então, temos aí, né, aqui os aspectos mais importantes aí do que fazer, né? Se eu tenho que eu quero ter uma administração pública mais íntegra, né, em que a corrupção ela esteja menos presente no nosso cotidiano. Falamos também de alguns assuntos correlatos aí como o bom governo,
uma governança pública, a questão da cultura de legalidade, né, que são outros temas aí correlatos a esses que estamos enfrentando aí nessa parte final do nosso curso. Com isso, encerramos aqui a nossa fala e estamos aí à disposição, para qualquer questão, qualquer dúvida que surja, ok? Muito obrigado. Tchau.